Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma cerimônia em homenagem aos nossos ancestrais que vivem no mundo espiritual. Mundo espiritual. É um mundo que nós não enxergamos. E por isso muitos acreditam não existir. Eu vou fazer um paralelo, pode parecer um pouco até forçado, né? Mas eu acho que cabe bem. Para pessoas que entendem bem de computador, no computador, o que nós enxergamos, aquela tela bonita, as imagens bonitas, mesmo as pessoas conversando com a gente via veículo de comunicação de computador, nós enxergamos de um jeito muito real, né? Mas que na verdade, o que nós enxergamos é, na verdade, pontos, vírgulas, símbolos. Essa é a linguagem de máquina, né, que resulta no que a gente consegue enxergar. E os programadores são os que conseguem programar isso através da linguagem de máquina. E é muito complicado, pois são vírgula, pontinho, vírgula, são sinais, né? Teve até um filme americano que fez bastante sucesso, vocês devem ter assistido, Matrix, né? Muito clichê americano, muita luta, muita briga, né? Mas tinha uma coisa muito interessante, que eles falavam que esse mundo, na verdade, era esses números do computador. Que nós éramos esse montoado de programas. E que, na verdade, existia um mundo paralelo, um mundo real, onde as coisas que aqui aconteciam era reflexo de um mundo paralelo. E lá, todo mundo que vive nessa terra tinha uma semente, ou seja, a pessoa verdadeira lá no mundo. Uma ideia bastante interessante, né? E, claro, a vida a disputa eterna do bem e o mal, né? Mas foi interessante e fez sucesso, eu acredito, que justamente por tocar num ponto que está no nosso inconsciente, né? E através disso fazer sucesso, né? Mexendo nesse inconsciente desse mundo paralelo. E inteligente esses roteiristas que buscam essas coisas sutis, espirituais, para fazer sucesso, né? Foi o caso do Guerra nas Estrelas, né? Com contos budistas, repaginar, colocar uma linguagem moderna e fazer esse sucesso, né? E ainda continuar, né? Fazendo sucesso. Mas esse mundo paralelo é o mundo da origem, onde a consequência é aqui, no mundo material. Tivemos um caso essa semana de uma pessoa que, membro nossa, de ter testemunhado um crime, ficou famoso aqui nas Perdizes, e envolvendo arma de fogo, e numa dessa tiro atingiu o pneu do carro dela. E aí ela conversando, né, a tamanha graça que foi não ter sido atingido, né? Pois não ter sido atingido é porque não tinha a mácula, né, para ser atingido.
Pois se tem a mácula, atrai. Atrai a bala, atrai o disparo. Né? Então, enquanto não entendermos que isso é um conjunto, né? Espírito precede a matéria, é uma lei. Né? Tudo que é defendido apenas com o olhar material vai ter furos, vai ter... Né? Tanto é que eu falei do computador, tem hora que não tem mais jeito, tem que começar de novo, que o pessoal fala reiniciar, zerar tudo e botar de novo o programa inicial. Fica de tal jeito travado, falar, tem que reiniciar. Né? Mais ou menos é a nossa vida agora. Temos que reiniciar todo mundo. Né? Começou a ficar travado. Né? Do jeito que está, não consegue mais fazer nada nesse computador. Fica travado. E nada melhor do que voltar ao Criador e pedir para reiniciar. Reiniciar mesmo, do começo. Onde está a essência do Criador dentro de nós. Pois esse mundo conturbado, cheio de coisas terríveis, é como se Deus nos colocasse numa floresta cheia de animais ferozes, né? Por que colocar, né? Porque sabe que Ele deu uma arma para poder combater todos esses animais ferozes, que é a essência divina de cada um. Sabendo disso, sabe que um dia essa essência de cada um vai brotar e ele vai se defender. Né? Porque senão não teria sentido colocar num mundo tão conturbado e perigoso. Né? E através dessas dificuldades, por exemplo, essa semana, uma pessoa nos veio relatar um problema emocional e sofrendo muito, né? Pois emocionalmente uma purificação muito grave, muito forte. Mas que usando esse sofrimento, a pessoa está se agarrando em Deus. Ou seja, ela mesma fala que nunca rezou tanto, que nunca pediu tanto, né? Para que tire esse sofrimento, esse nó no peito. Para nós que vemos de fora, esse sofrimento é ruim, pois a gente não deseja a ninguém. Mas será que para olhos de Deus é tão ruim assim? Um sentimento, um acontecimento que Deus resgatou mais um filho. Né? Então, essa ideia macro do bem e do mal é a ideia principal do entendimento de tudo isso. Pois o mal existe para esmerilhar. Só eles têm essa coragem de fazer mal ao outro. Isso faz com que esmerilha, limpa, lixa uma pedra bruta que todos nós somos. E só assim descobrir a pedra preciosa, né, de cada um. É um ingrato trabalho. Mas tem muitos espíritos e pessoas que acabaram gostando disso, né, de fazer mal. Sente prazer em esmerilhar os outros. Né? Então é muito bem feito, como num programa de computador. É muito perfeito. Se a pessoa não quer fazer o bem, ele fica mal. E fazendo mal, ele faz o bem também. Claro que
sem consciência que ele está fazendo um bem para a pessoa, né? Fortalecendo a pessoa, amadurecendo a pessoa como espírito, como alma, né? Estamos, pouco a pouco, sentindo o mundo chegar a um lugar onde Meishu Sama profetizou, ou previu, de um fim do mundo, ou seja, de um fim do mundo material, mundo materialista. Ele sempre tinha essa força de enxergar as coisas, né? Pois essa força onisciente, né, de saber das coisas. Tanto é que na época da guerra, pouco antes da guerra, o Japão ia de vento e popa, pois descobriram a força do povo, descobriram a força do povo, né, japonês, e usaram para um lado de conquistas, de sobrepujar os vizinhos. E aí dominou os vizinhos com muita brutalidade. E isso, dentro do Japão, havia uma propaganda de que o japonês é o povo de Deus, né? E que com eles não teria jamais derrota. Então, essa ideia predominava e uma euforia muito grande dessas vitórias militares. Só que já nessa época, Meishu Sama dizia que isso ia trazer consequências drásticas e terríveis, como a perda da guerra e consequentemente, o domínio de um outro povo, né, no país. E isso prevê quando a coisa já está indo mal, é uma coisa. Outra é quando está tudo indo bem. Entre aspas, indo bem entre aspas. Inclusive ele falou para uma esposa de um almirante, veio agradecer, a esposa do almirante veio agradecer as vitórias para Meishu Sama, e falou que não, que isso vai trazer a derrocada, vai trazer enorme sofrimento. E dizia para os membros: vocês saem de Tóquio. Dizia para cada um: você sai. Né? Saiam vocês vai para o interior. E aí muitos eram taxados de loucos por sair de uma cidade em franco progresso, ir para o interior ou ir para mato, né? Até membros construíam e levavam pessoas amigas, né, membros amigos, e iam para o interior. Mas teve uma pessoa, o nome dele é Takato Nobumasa. Ele também morando em Tóquio, perto da cidade do bairro de Ueno. Meishu Sama não falou com ele. Falou: poxa vida, me abandonaram, né? Esqueceram de mim. Pois ele não me falou para eu mudar. Todo mundo se mudando, aí ele ficou muito triste, né? Talvez esqueceu de mim, né? E que ele continuou lá, na cidade no bairro de Ueno. E que as bombas caíram em Ueno e ficou a casa dele. No meio dos escombros ficou só a casa dele. Já não querendo dizer o nome, o senhor M foi avisado várias vezes de se mudar, mas
ele sempre adiando, e Meishu Sama insistindo para que ele se mudasse, né? Acabou ficando em Tóquio. E houve o desaparecimento da família deles e, consequentemente, a descoberta da morte dele, da esposa e dos 4 filhos. Então, imagine uma época, né, tão conturbada que nem essa. Mas, agora, nesse momento, o mundo... a gente sente essa conturbação, né? Apesar de não parecer, pela relativa paz, entre aspas, né, paz, né, mas apenas que o ser humano está apenas afiando a espada, se preparando para mais um grande conflito. E isso a gente sente no ar, né, as pessoas querendo brigar, por qualquer coisa querendo brigar, já está se preparando, né? Então, tudo isso, o que mais nos assusta é do tempo chegando, né? Pouco a pouco, mas muito pouco a pouco, o mundo vai avançando em essa direção. Uma direção, principalmente em termos de saúde do ser humano. Cada vez mais complicado. Cada vez novos tipos de doenças, né? Está agora uma grande controvérsia entre os médicos dessa nova vacina para criança, para HPV, que no Brasil está tendo uma campanha de vacinação maciça entre as crianças. E recebi um e-mail de uma foto de uma criança, Giovana Pinheiro. Ela recebeu essa vacina, segundo a prima dela, que colocou na internet. Ela era uma criança sadia, bastante ativa. E mostrou a foto dela da atual situação. Quando abri a foto, foi bastante chocante para mim, pois é a mesma idade da minha filha. E aí eu vi nos olhos dela a minha filha. Eu vi a figura dela. E o grau de sofrimento que essa criança estava, pois estava todo entubado. E o desespero do e-mail dos familiares para as pessoas não tomarem, não darem essa vacina para as crianças. Isso, pelo olhar dos médicos, é como vai para uma guerra. Vai para uma guerra, você sabe que vai perder soldados. Mas o objetivo vale a pena. Ou seja, as baixas estão computadas. Mais ou menos essa ideia. Então começa uma campanha maciça E existe desculpas bastante fortes que essa doença ia aparecer mesmo. Mas por que no Japão essa campanha maciça de vacinação foi suspensa? Né? Muitos falam porque a indenização de cada criança que foi prejudicado, são cifras astronômicas. E no Japão, me parece que 2.000 famílias exigiram
retratação e indenização. E isso quebra um Estado. Né? Então, suspendeu. Cada um que quiser que tome. Mas não que o governo que assuma e praticamente todos os tipos de vacina não é obrigatório mais no Japão. Justamente porque eu não me comprometa. Né? Mesmo os Estados Unidos estão se pagando indenizações milionárias por conta das reações. Dizem os médicos, eu não sei se é verdade, que é 1% ou menos de 0,1%. Né? Mas se faz mal a uma pessoa que seja, já não é uma coisa boa. Né? Você pode ministrar jurê em 100 milhões de pessoas. Né? Não vai ficar daquele estado. Né? Pelo contrário, 100 milhões vão sentir alguma melhora em alguma coisa da vida. Então, não, porque o japonês ele tem um corpo diferente, por isso que reage mais. Essa é a desculpa dos médicos brasileiros. Talvez seja mesmo. Talvez o japonês seja mais fraco, de tanto que tomou remédio na vida e nos ancestrais tomaram. Ele acusa na hora, não aguenta. Né? Talvez o brasileiro aguenta mais, pois tem menos histórico de contaminação por medicamentos. Mas que faz mal, faz. Né? Pode até aguentar o seu corpo. Não, nós estamos dando um vírus para proteger de uma doença sexualmente transmissível. Mas por que então não faz campanha como antigamente, né? De voltar às origens, nós, de uma origem, né, o país, origem católica, por que não a fidelidade no amor, né, o casamento, a volta dessa ideia, não é moralismo, né? É muita sabedoria, na verdade. No fundo é isso. Né? Que muito mais gente vivia melhor, vivia. Né? Mas hoje, a liberdade em primeiro lugar, mas é uma liberdade do espírito secundário. Prega-se uma liberdade da época em que Kunito Kotachi no Mikoto foi sacrificado para que pudesse haver um carnaval eterno. Né? Estamos entrando realmente numa fase bastante complicada. O mundo está... E nós também estamos preparando um livro para criança, né? Onde, em poucas páginas, tentamos mostrar quem foi Meishu Sama. Com o objetivo de ensinar as crianças. Mas aí chegamos a um ponto que, puxa, para os adultos também seria uma boa. Né? Porque, em amor, em consideração às pessoas novas que estão vindo, muita gente vem armado, ou blindado, ou vem com uma defesa muito grande. Então, lê direto um ensinamento que fala de todas essas coisas que ele acredita que é bom e aqui fala que é ruim. Então, aquilo, né, choca muito, dá de encontro muito forte. Então, nada melhor do que conhecer primeiro Meishu Sama. O quanto ele se sacrificou pela humanidade. Um ser humano que, desde as 8 da manhã até as 3 da madrugada,
em nenhum momento pensava algo para si. Pelo contrário, o como fazer para o ser humano ficar feliz. E isso sem uma pausa, direto. As pessoas têm que conhecer esse lado primeiro. Entrar no templo e conhecer Meishu Sama. E claro, receber o Jorei, né? E através do Jorei, entender o sentimento dele. Né? Esse é o sonen de Deus. Né? É o Jorei. Então, a nossa obrigação é passar primeiro que as pessoas conheçam. Mesma coisa no Japão, se a gente falar para muitos que Jesus é filho de Deus, muita gente fica bravo. Mas por que só ele, né? Por que ele é filho? Mas se conhecer a vida dele, de tudo que ele fez, tira um chapéu. Lá ele é filho e dos bons, né? Primeiro tem que ser essa abordagem. E aí esse livro para criança, que a gente pensou, puxa, não é livro de criança, é livro para a pessoa iniciar, conhecer. E claro, da nossa parte, tentar o melhor possível se aproximar desse sentimento. Para que cena como essa que eu vi do e-mail nunca mais aconteça. Que é muito, muito triste mesmo. Porque essa semana culminou com a purificação que minha filha teve. É normal para a gente, sempre foi normal. Mas expeliu muito sangue pelo nariz. E coágulos muito grandes e deu uma baixa claro, né? Com a gripe. E saía bastante sangue do nariz. Em um momento eu me assustei também. Pois era a quantidade muito grande. Mas firme, recebendo o Jorei, tudo. Hoje ela melhora. E a gente percebe a melhora no comportamento, principalmente na parte do nervoso. Fica mais calmo. Porque o que esse sangue ruim que fica dentro do corpo dá no corpo é a irritação. Dá uma sensação ruim no corpo. Recebendo o Jorei, eliminando, dá aquele alívio. Então essa ideia de que o corpo tem um sistema de autolimpante, né? Eu vi que tinha uns fogões que tinham, né? Mas que na verdade não limpava nada, né? Nosso corpo tem esse sistema autolimpante. Que ele se prepara com bastante trabalho e elimina. O que está acontecendo é as pessoas não eliminando e colocando mais dentro do corpo. E isso faz com que chega uma hora que dá um colapso, porque não tem... Trava, igual o computador trava, mas não tem mais volta. Aperta tudo que é botão, não volta mais. Né? Ciente de tudo isso, né? Nós termos esse sonen de expansão para todos aqui, para a humanidade ter essa maravilha que Meishu Sama nos ensinou. Igual aquela história, né, que eu contei aqui já, de pessoas que procuravam no deserto, acharam um oásis, né, e dentro do oásis tinha água, tinha tudo que precisava para viver, mesmo dentro do deserto. Mas não ficar dentro do oásis. Achou o oásis, então volta para procurar outras pessoas. Avisar ao mundo que existe esse oásis. É o nosso caso. Né? É muito bom e maravilhoso, nós estamos tendo essa proteção infinita de Deus e de Meishu Sama. Mas para as pessoas que não têm, né? O quanto é angustiante viver
pois não sabe de onde vem a bala, de onde vem o carro, de onde que vai cair alguma coisa, né? Então, esse sonem é importante para todos nós, para que, sem querer, através do sonem, aqui tá bom, vamos, agora fizemos nossa turminha, vamos fechar as portas. Tá bom já, tá bom de gente aqui. Então vamos fazer um clube. Não. A verdadeira energia é quanto mais pessoas, quanto mais almas salvas, famílias salvas, mais o poder da luz se intensifica. Então a importância de cada um de nós termos o sonem correto dentro do templo. Cada vez mais, pessoas serem salvos, né, e sentirem a proteção de Deus. Porque é só assim para viver tranquilo nesse mundo. Agradecendo mais esse culto a Deus e Meishu Sama. Orarmos, né? Para que cada vez mais essa porta se abra aqui no templo. Mesmo ontem, todo mundo limpou, deixou o templo melhor possível em termos de limpeza, para recebermos as pessoas. Esse sentimento que nós impregnamos o templo. E cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado a todos.